Muito bem, estamos de volta aqui no Amigos do Futebol TV. Esse programa que eu quero repetir, né, é uma homenagem ao jornalista Brasil de Oliveira, Amigos do Futebol TV, aqui no canal 8 da NET Campinas e Indaiatuba. Estamos recebendo hoje o Carlinhos, zagueiro da equipe do Red Bull que foi finalista da Copa Paulista. A gente vai gerando aqui alguns momentos importantes da partida que foi realizada em Jundiaí. Afinal, o Paulista jogava pelo empate, acabou conseguindo o empate no finalzinho da partida e o time do Red Bull ficou na segunda colocação. O Red Bull que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Como é que você está vendo, Carlinhos, já que, conforme eu disse, é uma novidade para o futebol de Campinas e, quem sabe, para o futebol do Brasil, porque é uma equipe já definida em alguns times no exterior, mas em termos de Brasil, dessa organização, né? Você que passou por vários times, você está com 36 anos, e naturalmente você teve experiências, né? Inclusive chegando à seleção brasileira. Como é que você avalia, que contribuição pode trazer uma equipe como o Red Bull, dando algum exemplo de clube-empresa no futebol da nossa região, na região de Campinas, mas no futebol do Brasil em si? Desde quando surgiu a Lei Pelé, só que ela foi muito mudada, eu sempre acreditei que as equipes que se adequassem a ela e se tornassem empresa seriam as equipes que iriam vingar dentro do futebol e iriam continuar. E as outras iam ter muita dificuldade e de repente até fechar, como a gente já viu acontecendo em alguns casos. E o Red Bull, ele tem 3 anos agora de vida, o Red Bull Brasil, né? Porque são 4 equipes no mundo. A primeira é Salzburg, que é a da Áustria, a segunda é Nova York, nos Estados Unidos, tem uma na Alemanha, que eles compraram o Leipzig, que era o time que estava na 5ª divisão da Alemanha, ou subiram para a 4ª agora, e do Red Bull Brasil. Eu acho que eles mostrando isso, até seria interessante vocês tiver oportunidade, eu conversar também com o Giovanni, eles mandarem tipo um DVD mostrando o que é o Red Bull Salzburg hoje, a estrutura que eles têm. E aí, já colocando a estrutura que nós, do Red Bull Brasil, já temos. Eles arrendaram o centro de treinamento em Jarinu, lá o Santa Filomena, onde até a seleção brasileira já esteve lá. Um lugar impressionante, muito bonito, uma estrutura fenomenal. A maioria dos clubes já fizeram pré-temporada lá. Hoje é o Red Bull Brasil que toma conta de lá, é onde são os nossos treinamentos. O Red Bull tem uma parceria com a Ponte Preta para mandar jogos no estádio da Ponte. E tudo isso sempre buscando crescer. Se a gente for olhar a nível nacional a estrutura que nós temos hoje, a gente pode, olhando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não existe, lógico, mas não são todas as equipes do Campeonato Brasileiro que disputam a primeira divisão, a Série A, que tem a estrutura que nós temos hoje. Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente fala muito, né, debate muito aqui com o Paulinho, quando o Zé Irmão de Brito Franco está aqui, a gente debate com ele também, a questão da programação, né? A gente ouve muito falar no exterior. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o Careca e ele estava não sei se era passando férias aqui no Brasil, uma coisa assim. Aí ele estava falando, não, eu já tenho a programação, o dia que eu vou voltar, o esquema de treinamento, para onde que a gente vai viajar, como é que a gente vai fazer a pré-temporada, que dia que é o primeiro jogo, tem 2 ou 3 amistosos antes do início do campeonato. E nós estamos falando de um time, de um clube, empresa e naturalmente diferenciado no nosso futebol. O Red Bull disputou nesse último domingo o título da Copa Paulista, acabou cedendo um empate no último minuto praticamente do jogo e ficou na segunda colocação. Terminou a temporada para o Red Bull em 2010. Como clube empresa, vocês já têm uma programação, você que vai continuar no Red Bull, uma programação
de quando vai voltar, onde é que vão ser realizados os treinamentos, tem pré-temporada ou não tem. Enfim, gostaria que você falasse um pouquinho desse tipo de organização. Se no Red Bull já existe, por exemplo, uma programação para a temporada 2011. Existe já, e ela já está definida já há praticamente um mês. Eles já fizeram, eu lembro, eles fazem muito a reunião do budget, que é o do orçamento do ano que vem. E essa reunião parece que ela já foi feita na Áustria, o nosso presidente foi para lá, e ela foi feita no meio do ano, já visando o ano que vem. Então nós saímos de férias, a equipe já volta a treinar, vão existir as avaliações físicas visando o campeonato, que pra gente, se eu não me engano, começa dia 15 de janeiro. Certo. Já temos a programação do Natal e Ano Novo. A gente vai treinar entre Natal e Ano Novo, vão ter, se eu não me engano, 3 dias de folga no Natal, mais 3 dias de folga no Ano Novo. Deve já estar marcado algum jogo amistoso, eu não sei se entre o Natal e o Ano Novo ou já na primeira semana do mês de janeiro. A equipe eles não nos falaram, né? Mas a gente já sabe, porque tem muitos amigos dentro do futebol, que já tem, se eu não me engano, uns 5 jogadores contratados visando a Série A2. Inclusive um desses jogadores, que é o Rafael Fefo, que jogou no Guarani, um volante da base do Corinthians, tudo. Ele pediu até para já começar a treinar com a gente nessa reta final. E se eu não me engano, no dia de hoje ou amanhã, nessa semana, né? Os jogadores que foram contratados e já estavam há um certo tempo parado, porque os campeonatos acabaram antes, já começam o treinamento antes dos demais chegarem no dia 6, para todos se englobarem e aí fazer a pré-temporada até o dia 15. Você é o jogador mais experiente dessa equipe do Red Bull Brasil. A gente sabe das dificuldades, a gente acabou de falar aqui, o Paulinho comentou outro dia, né? O Paulinho até meio contra essa coisa da regionalização, mas eu já sou favorável. Como aqui é democrático, a tendência do Red Bull para essa disputa específica do campeonato da segunda divisão, a Série A2 do Paulista, e que tem times, conforme você mesmo falou, de tradição, é que haja uma mescla maior do que aconteceu até o presente instante. Qual é o caminho do Red Bull para 2011 e começando com o Campeonato Paulista da Série A2? Acredito que sim. Na Copa Paulista a equipe era muito jovem. Acho que assim, o segundo mais velho que eu era 10 anos mais novo que eu. Mas eles não se apegam muito a isso. Eles se apegam sim ao que eles precisam e dentro de uma conversa entre direção e comissão técnica. Então eles traçam o perfil dos jogadores que o treinador quer trabalhar e aí vão buscar esses jogadores. Se mostra a opção. Eu acho que assim, teria que ser assim em todo lugar. Parece que eu estou falando uma coisa que é óbvia, mas vocês que estão dentro do futebol, não é bem assim que acontece. É engraçado isso, né? Que o lógico é diferente no futebol, é muito estranho. Então, eles fazem todo esse planejamento. E provavelmente para a A2 vão vir jogadores também mais rodados, mais experientes, porque é um campeonato difícil, não é um campeonato fácil. Como você mesmo disse, é o grupo da morte. E se a gente for analisar friamente, o poder aquisitivo, assim, o poder financeiro também pega nesse daí, porque os clubes, além de serem mais tradicionais, são as equipes que estão mais munidas financeiramente dentro desse grupo. Vamos falar do próprio Guarani, por tradição, não vive um momento financeiro bom, mas por tradição ele é o principal time a que todo mundo conta que já uma das 4 vagas é dele. E aí a gente pega Quinte Piracicaba, tem o São José, o Quinte Piracicaba vem já com uma estrutura boa há um bom tempo.
o São José, que também está sempre batendo na trave, está na nossa chave. Infelizmente, assim, não infelizmente, a União Barbarense está na nossa chave, mas é um time que sempre foi muito aguerrido, por tradição, só que também está um momento financeiro ruim. Então, essas coisinhas dentro desse grupo vão fazer a diferença, a gente ter jogadores mais tarimbados, como você disse, para que a gente consiga chegar. Que aí entra onde que eu e o Valdenir temos opiniões diferentes a respeito da regionalização. Porque, para mim, os melhores times estão nesse grupo. Estão. E é uma judiação que você vai colocar um grupo muito bom, um monte de time. E no outro grupo, um monte de time mais ou menos. Então, você vai chegar na final, você não vai ser o mais justo. Lógico que a gente tem aquela coisa do calendário, pouco tempo, poucas datas, né, para o torneio. Mas, infelizmente, acabou-se ficando uma coisa meio injusta, pelo menos a minha opinião que eu defendo é essa, né? Que muitos clubes, é lógico, existe um investimento muito grande, existe aquela coisa toda, você não vai escolher os melhores. Você vai meio que dar uma força pro pessoal lá de cima, que a federação quer que dá uma reforçada no futebol mais pro interior, e a gente, no fim, acaba ficando aquela coisa, né? Parece que é direcionado para se ajudar algumas coisas, e o que eu não concordo.